Herança ainda é um dos maiores pesadelos para as famílias. Todo ano, milhares de inventários são abertos quando o ente querido se vai. Além do luto e da reorganização da vida, o custo vai muito além de advogado, cartório, imposto, meses de envolvimento e até mesmo brigas. Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin, e nesse vídeo eu vou te provar por que Bitcoin torna a herança um processo infinitamente mais eficiente e no final eu vou te mostrar uma das formas de você fazer isso mais práticas. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve para mais insights como esse. Herança é uma dor de cabeça que você resolve em vida ou deixa tudo para quem ficou resolver. E ninguém quer ver a família se debatendo aí por causa das suas coisas e por isso deixar tudo organizado antes é uma forma de evitar que seus herdeiros percam tempo e dinheiro com burocracia. Os custos sobre herança já são altos. O ITCMD varia entre 4% e 8% dependendo do estado. E a partir de 2026 se tornou progressivo dependendo do patrimônio. O inventário extrajudicial feito em cartório com consenso aí quando tá tudo bem entre os herdeiros leva de 30 a 90 dias em condições ideais, sem briga. Já o judicial, que é a realidade da maioria dos casos quando tem discordância aí na hora da partilha, se arrasta por 1 a 3 anos ou mais. No total, entre honorários advocatícios de 6 a 10%, custas cartoriais, emolumentos e perdas indiretas com venda forçada de bens, o patrimônio pode encolher entre 8 e 20%. Já em casos de litígio, nome bonito aí para falta de alinhamento entre herdeiros, os custos podem comer 40% do patrimônio. Mais de 80% das heranças no Brasil geram disputas judiciais, segundo o Instituto Brasileiro de Direito de Família. O Estado define prazos, valores e partilha, e a família espera, paga caro e muitas vezes acaba brigando. É um estresse e acaba tornando tudo ainda muito mais dolorido. Então, o planejamento sucessório não se resume só a testamento, doação em vida, holding, previdência privada, o seguro de vida e várias outras práticas que tem por aí. Na prática, ainda envolve advogado, cartório, Estado, burocracia, intermediários que pegam parte do que você construiu. O melhor planejamento sucessório tem a ver com alinhar antes e ser mais inteligente, evitando intermediação excessiva. Afinal, essas burocracias elas foram justamente criadas para que intermediários abocanhem parte do patrimônio alheio que foi deixado, né? Por isso que Bitcoin é o maior aliado quando o assunto é herança, quando comparado com tudo que existe hoje. Ele permite que famílias tenham soberania familiar, ou seja, o acesso rápido a valores deixados sem possibilidade de congelamento, sem depender de advogado, testamento ou Estado. Seus herdeiros recebem rápido e tudo exatamente como você planejou. Bitcoin permite isso porque é um ativo ao portador, um dinheiro ao portador, que não depende de intermediários para guardar ou distribuir para você. Também é um ativo familiar e geracional que tende a continuar se valorizando. É um dinheiro que não sofre inflação descontrolada, que elimina as burocracias e superou o ouro em 3.700% de retorno aí só na última década. O ouro é clássico como riqueza que é deixada de geração para geração. Bitcoin é como um ouro digital que também vai passar de geração em geração. Só que ainda melhor que o ouro porque é digital, é muito mais fácil de armazenar, não precisa de certificado nenhum, tende a valorizar muito mais do que o ouro no longo prazo e é muito mais fácil de entregar para os seus herdeiros do que transportar as pesadas barras de ouro. Somado a tudo isso, existe ainda um tipo de configuração de carteira chamado multisig ou multiassinatura. É uma carteira que funciona como um cofre digital que exige mais de uma chave para abrir e acessar. A partir desse tipo de carteira, você pode configurar uma multisig compartilhada em que, na sua falta, os seus parentes que têm as chaves podem recuperar o saldo mesmo sem a sua presença. Você compartilha uma das chaves com seus herdeiros e eles só podem ter acesso na hora que você se for e não antes. Herança com Bitcoin também é muito mais barato, então vamos supor que você tem um patrimônio de 5 milhões de reais. No caminho tradicional de inventário, você gasta cerca de 6% com ITCMD, ou seja, 300 mil reais, honorários advocatícios em média 8%, ou seja, 400 mil reais, custas cartoriais, emolumentos e perdas indiretas, cerca de 2 a 4%, ou seja, de 100 a 200 mil, e um total estimado é de 800 a 900 mil de perda, ou seja, 16 a 18% abocanhado do seu patrimônio. Em casos de litígio, vai facilmente a 20% e chega a 40% em alguns casos. Agora, imagina você ter 5 milhões em ativos tradicionais e seus herdeiros terem que pagar quase 2 milhões só em burocracia. E dependendo aí de quantos herdeiros você tem para dividir, às vezes quem mais herda o seu dinheiro é o Estado e os advogados. Agora, com o Bitcoin mais multisig,
Você pode criar uma multisig por conta própria ou até contratar um serviço de multisig que custa cerca de R$ 1.400 por ano. Então vamos supor que você planeja com 10 anos de antecedência e contrata um desses serviços, né? Somando o total de R$ 14 mil no período inteiro, em 10 anos. Resultado é que você reduz custos de 16% a 18%, que seriam 800, 900 mil, para menos de 1%, ou seja, 0,3% em 10 anos e 0,6% em 20 anos. Isso sem ajustar para a valorização do Bitcoin, né? Isso gera uma economia de mais de 98% nos seus custos totais de sucessão. O que sobra é quase 100% do que você construiu entregue direto e quase inteiro para os seus herdeiros. Zero honorários, zero custos cartoriais, zero emolumentos, zero venda forçada. Ou seja, não ter Bitcoin no planejamento sucessório é o maior erro que você pode cometer, porque você não precisa fazer isso com todo o seu patrimônio. Você pode fazer com uma parte que você quer entregar direto para sua família. Ok, mas como fazer então uma multisig para herança? Nesse tipo de configuração, o herdeiro só tem acesso ao saldo quando você realmente não estiver mais aqui. Funciona assim, você cria uma multisig 2 de 3 ou 3 de 5, por exemplo, em que pelo menos 2 chaves são necessárias para acessar os fundos. Uma fica com você e outra com o seu herdeiro, e a outra é uma chave de emergência que fica com o serviço contratado. Quando você não estiver mais aqui, essa terceira chave é liberada para o seu herdeiro. Serviços como a Casa Wallet facilitam esse tipo de configuração. Você configura o número de chaves da sua multisig e quando você deixar de assinar as comprovações de vida, os herdeiros que você configurou podem recuperar os seus fundos de forma direta usando essa chave que ficou com a casa. Não é custódia dos seus Bitcoin, porque com uma chave a empresa não tem como acessar os seus fundos e nem o seu herdeiro. O serviço não faz KYC, não pede nenhum tipo de dado e usa criptografia para verificar tudo. Vou mostrar agora como funciona isso no passo a passo. O primeiro passo é abrir o app Casa e ir na aba inferior em Inheritance, que significa herança. Aqui tem 2 setores, o My Setup, para a herança que eu quero configurar e convidar alguém de confiança para participar, e o Shared With Me, quando alguém me coloca de recebedor em uma multisig. Aí é só clicar em Get Started e vai aparecer uma explicação em 3 passos. O primeiro diz para convidar um recebedor para cada vault ou cofre, ou escolher o mesmo recebedor para todos. O recebedor vai criar uma conta gratuita na casa, se ele ainda não tiver. Assim que aceitar o seu convite, você vai receber uma notificação para finalizar o setup. A segunda página explica que você vai compartilhar uma chave do seu setup com um recebedor. A casa só vai permitir que quem você escolheu receba as chaves, ninguém mais. Além disso, o recebedor não vai poder usar as suas chaves ou ver o seu saldo até que ele solicite acesso quando o passo 3 for completado. E a terceira explicação é sobre o passo 3. O recebedor vai pedir acesso ao seu cofre casa no app dele. Aí começa um período de verificação de 6 meses. Durante esses 6 meses, você vai receber uma notificação no app e por e-mail. Se você não responder ou ficar sem atividade nesses 6 meses, o recebedor pode usar a chave dele e a chave de recuperação da casa para acessar os fundos. Aí é só clicar em continuar. Aqui você vai inserir o e-mail do recebedor e confirmar. Escolher qual cofre você quer que ele tenha acesso. Aqui já está selecionado o meu. Um ponto importante é que ao inserir o e-mail do recebedor, você autoriza ele a receber as suas chaves. Aí é só clicar em Review Details, rever detalhes, e vai aparecer um aviso que depois que você elegeu o recebedor, se ele pedir acesso ao seu cofre e você não responder, as notificações e e-mails, por morte ou incapacitação ou qualquer outro motivo, ele vai poder acessar os seus fundos com a chave dele e a chave de recuperação casa. Antes disso, ele não vai poder ter acesso ao saldo ou acessar os fundos. Você pode revogar o acesso a qualquer momento e que você e o recebedor devem guardar bem as suas chaves porque a casa não consegue acessar os fundos se vocês perderem as suas chaves. Aí é só marcar o box ali de consentimento e enviar o convite. Feito, convite enviado e aparece aqui também na tela de configuração de herança. Agora a gente vai ver como que o seu herdeiro, o seu recebedor, vai aceitar o convite no dispositivo dele. Ele vai receber um e-mail da casa avisando que recebeu um convite para participar de uma multisig de 3 chaves e que ele vai ter acesso aos seus fundos em caso de morte ou incapacidade. Uma conta já foi criada para o recebedor quando o e-mail foi enviado e agora só precisa criar uma senha, baixar o app e seguir as instruções. É só clicar em Create Password ou criar senha, vai abrir a página para digitar a senha e depois vai abrir a página para baixar o aplicativo Casa. App baixado, aí é só ir em Inheritance, herança.
Observa como agora vai direto para Shared with Me, compartilhado comigo, e já aparece ali o Vault e falta só finalizar o setup. Agora aparece de novo aqueles 3 passos explicando pro recebedor como funciona, que primeiro é como um cofre que guarda os seus ativos, só que ao contrário de um cofre precisa de mais de uma chave para acessar o que tem dentro, e que ao longo da configuração ele vai receber as chaves necessárias para acessar os ativos do dono do cofre. O segundo ponto é que ele vai acessar os fundos da conta de e-mail de quem configurou a Multisig com 2 chaves. A que vai ficar no dispositivo dele, no celular ou no iCloud dele, e com a chave que vai ficar guardada com a casa. E o terceiro passo é como configurar tudo isso. Então ele vai usar o app Casa para escanear o QR Code do cofre, e um backup da chave vai ser salvo no iCloud dele do recebedor. E a chave casa, o recebedor, ele só vai ter acesso quando você, quem configurou a Multisig, parar de responder as notificações e e-mails. Aí é só clicar em continuar. Aí aparece o aviso para o recebedor manter a conta casa e as chaves usando o aplicativo, que no caso de morte ou incapacidade do dono do cofre, ele pode solicitar o acesso no aplicativo, e que se ele perder as chaves, a casa não consegue ajudar a acessar o vault, o cofre, e que o aplicativo vai guiar e ajudar ele a manter essas chaves seguras. Aí é só marcar o box que concorda com os termos e clicar em continuar. Agora aparece um aviso para escanear o QR Code do dono do cofre, que vai chegar por e-mail. É só clicar na Mobile Key, onde tem um aviso para escanear, vai abrir a câmera e vai escanear o QR Code que a casa enviou junto com as orientações. Feito, sucesso! Agora está configurado o recebedor e o outro e-mail vai chegar depois com instruções para salvar caso precise no futuro. Aqui já aparece como saudável o Vault, escrito Healthy, e está tudo certo. Se a gente for de novo lá no app do dono do cofre que configurou a herança, também aparece como healthy, ou seja, saudável. Feita a configuração, o mais legal dessa forma, o herdeiro tem acesso aos bitcoins sem dor de cabeça e mesmo sem ter conhecimento técnico ou familiaridade com multisig ou hardware wallets, por exemplo. O auxílio da casa durante todo esse processo possibilita tudo isso de forma super fácil. E para conhecer os planos, é só entrar em casa.io. Com o cupom AREABITCOIN, você tem 10% de desconto ao configurar sua multisig ou herança com Bitcoin. Ok, tudo entendido, mas como funciona o imposto nesse caso, né? O status da declaração do Bitcoin faz toda a diferença na hora da herança. Então, se você já declarou Bitcoin em vida, a coisa fica simples para os seus herdeiros, né? Basta pagar o ITCMD na data do óbito e pronto. O patrimônio já está reconhecido, os herdeiros podem usufruir dele imediatamente, sem dor de cabeça extra. Agora, se você nunca declarou Bitcoin, a herança chega como um Bitcoin sem KYC. O Bitcoin continua totalmente privado, sem nenhum registro de posse oficial. Isso significa que os herdeiros recebem o patrimônio, mas o governo não sabe que eles receberam esse valor. Se quiserem comprar um bem no futuro, uma casa, um carro, uma empresa, etc., eles vão precisar declarar o valor na hora da compra para regularizar tudo. Mas se a intenção for usar como uma proteção fora do alcance de qualquer governo, aí a decisão de declarar ou não fica totalmente nas mãos da família. Bitcoin dá essa flexibilidade que nenhum outro ativo tradicional oferece, né? Isso quer dizer que acumular Bitcoin é uma questão de soberania familiar e uma mudança geracional. Ouro e terras foram as melhores opções das gerações passadas porque não existia uma alternativa digital com escassez matemática, portabilidade global e custo de transferência mínimo. Hoje existe. Com multisig e herança configurada, você garante que o que você construiu em vida chega de fato para os seus herdeiros sem entregar parte para intermediários que nunca tiveram nada a ver com a sua vida. E ao longo da história foram as famílias que guardaram recursos, que se mantiveram unidas e tiveram liberdade financeira de sobreviverem a crises, guerras, fome, confiscos e ataques de todo tipo. E no mundo de hoje, cheio de incertezas e ameaças digitais, Bitcoin devolve exatamente isso, a possibilidade de herança que não destrói o que você construiu. É a herança que amplia a liberdade para além da sua própria existência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e opt out!